Boa noite a todos. É com muita alegria que daremos início às nossas atividades da noite de hoje, da quinta-feira, da nossa palestra pública de exposição doutrinária, que mesmo diante da impossibilidade de nos reunirmos presencialmente, nós possamos ser assistidos pela equipe espiritual que nos auxiliam em todas as nossas atividades na Casa Espírita e revestirmos neste momento de serenidade, de amor e fé em Deus, para que unidos em prece nós possamos trilhar os caminhos da prova com Jesus ao nosso lado, nos convidando a sermos pacientes e perseverantes. Que a luz das lições do Evangelho de Jesus possa chegar a todos os lares, a todos os hospitais, irradiando vibrações de muita paz, confiança de que tudo irá passar. E agradecemos neste momento também a todos que nos auxiliam com doações para o bazar beneficente, para as cestas básicas e a sopa fraterna. Em seguida, teremos a prece inicial, a palestra, a vibração e a prece final. E durante a vibração, poderemos colocar um copo ou uma jarra de água para ser fluidificada. E envolvidos em emanações de paz, daremos início em nossas atividades com muito amor, com muita paciência e perseverança. Que Jesus nos abençoe e que assim seja. Boa noite a todos. Que possamos neste momento agradecer a Deus pelo aprendizado da noite, que possamos buscar no aprendizado do Evangelho os caminhos que cada um de nós devemos percorrer, buscando sempre o caminho do Evangelho, que o amor, que a paz, que o equilíbrio, que a fé envolva sempre os nossos corações aos caminhos que devemos percorrer, estando sempre envolvido na perseverança, na coragem, sempre caminhando em busca de Jesus, trazendo sempre Jesus para perto do nosso coração. Então que possamos agradecer a Deus por todas as bênçãos, pelo aprendizado da noite e pedimos o encerramento da noite de hoje. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez, reunidos em pensamentos à distância, para que possamos falar sobre um tema muito importante do Evangelho de Jesus. O tema da noite, pelos caminhos de Jesus. Jesus, na questão 625 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos Espíritos qual o tipo mais perfeito que Deus nos mandou para nós seguirmos como guia e modelo, a resposta dos Espíritos foi Jesus. É a resposta mais curtinha do Livro dos Espíritos. Por que essa resposta tão curtinha? Porque guias nós tivemos muitos, tivemos Buda, Confúcio, mas modelo somente Jesus. Jesus veio até nós, na Boa Nova, para nos trazer todas as lições que nós possamos seguir hoje e sempre, para que possamos ser pessoas melhores, pessoas mais dedicadas à caridade, ao amor, à paciência, à compreensão. Desde o nascimento de Jesus, que temos lições para a nossa vida de hoje. Quando Jesus nasceu,
ele não foi recebido em lugar nenhum, nem uma hospedaria, nem uma casa. Ninguém aceitou Maria, já grávida, no finalzinho da gravidez, e José e o menino Jesus que estaria para vir. Ninguém aceitou eles como hóspedes, nem pagando nas hospedarias não foi aceito. O único local que eles encontraram foi na estrebaria, juntamente com os animais. Jesus então nasceu em meio ao amor de pessoas que deixaram ele estar ali naquele momento. O exemplo que nós podemos trazer para as nossas vidas hoje, sobre o nascimento de Jesus e sobre o local onde Jesus nasceu, é que nós muitas vezes não temos espaço, não temos lugar para Jesus em nossos lares. Muitos de nós nem fazemos o Evangelho em nosso lar, deixamos para outro dia, vamos protelando todas essas situações para não fazermos o Evangelho, para não trazermos Jesus para dentro dos nossos lares. Quando Jesus era uma criança já de uns 12 anos, mais ou menos, no livro Boa Nova, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Humberto de Campos, ele relata no capítulo 2 uma conversa entre Maria e Isabel. Isabel, prima de Maria. Eles falavam sobre seus filhos, Maria, mãe de Jesus, e Isabel, mãe de João, o Batista, que foi o precursor de Jesus. Falavam que tinham preocupações. Isabel contou para Maria que muitas vezes encontrou seu filho, João, andando por meio dos figueiras, com o dedo para cima, conversando como se estivesse falando com alguém. E Maria, ao mesmo tempo, também disse que ao chegar em Jerusalém certa feita, Jesus foi e falou para as pessoas que sabiam de tudo daquela época, na sinagoga. E ela ficou apavorada e preocupada como qualquer mãe ficaria. E ao retornar à sua casa, falou com José, que se preocupava muito com essa situação. E muitas vezes ela se via vendo Jesus conversando com as lavadeiras, conversando com os mais humildes, levando comida para os mais humildes, falando coisas que talvez fizessem com que ela ficasse cada vez mais preocupada. Tanto é que nessa preocupação toda, Jesus percebeu, porque Jesus sempre foi um espírito diferente. Muitas vezes ele percebia as coisas bem cedo. E Jesus chegou e falou assim: mamãe, por que você se preocupa tanto comigo? E ela conta que tinha essa preocupação dele saber muitas coisas sem ter nem aprendido isso. Então ele chega à carpintaria de seu pai José e fala assim, que ele queria aprender a ter a profissão de carpinteiro. E desde então ele participava dos trabalhos juntamente com José, e Maria assossegou um pouquinho do seu coração. Quando Jesus completou 30 anos, ele saiu para a sua missão. O primeiro lugar onde ele foi, com Pedro e a mãe, Maria, encontraram a mãe lá nessa casa em Canaã, nas rodas de Canaã. E lá ele fez a primeira, não vamos dizer milagres, porque em espiritismo a gente não fala milagres, mas ele transformou a água em vinho. E todos ficaram maravilhados com o que tinha acontecido. E Pedro questionou Jesus, dizendo assim: como, Jesus, que nós vamos fazer as pessoas se embebedarem? Isso não é certo. Daí Jesus responde com aquele olhar terno, amável, e fala assim: Pedro, eles são nossos amigos, vamos fazer com que eles se sintam felizes, que eles se sintam bem, que eles vão ser agradecidos para sempre para o que aconteceu nesse momento. Então, Jesus, em sua caminhada, em seus caminhos até chegar no dia da crucificação, ele vai acreditando e vendo os sofrimentos de todos que estavam por ali. Quando ele chega em Jericó, um cego de nascença chama-lhe assim: Jesus, filho de Davi, me cure, me ajude, me socorra. E os outros que estavam perto diziam assim: não fale assim, fique em silêncio, não seja assim. E ele continuava: Jesus, filho de Davi, me socorre. E Jesus então vai até ele. E ao chegar até ele, pergunta: o que você quer que eu faça?
E o cego de nascença diz: eu quero curar-me. E Jesus então o curou. Curando, ele pode nos trazer o exemplo de que nós não devemos jamais forçar ninguém a nada, a ser espírita, ou ser qualquer religioso. Ele sempre nos faz com que nós temos que querer. Então o cego quis ser curado e ele curou. Ele nunca forçou a ninguém a fazer isso. Ainda em Jericó, ele passando por um monte de pessoas andando atrás dele, porque seguiam ele por todas essas paragens, por todos esses caminhos, ele ouve no pensamento o que Zaqueu queria. Zaqueu era um publicano, cobrador de impostos. Todos nós já conhecemos as histórias de Zaqueu. E Zaqueu então sobe na árvore para poder ver Jesus. Mas nesse momento, segundo Emmanuel relata, ele também elevou não só subindo a árvore, mas ele também elevou sua ação, sua sintonia, seus pensamentos. E nesses pensamentos que foram elevados, Jesus ouviu a súplica, o pedido de Zaqueu. E olhando para Zaqueu, diz: Zaqueu, pode descer da árvore. Esta noite estarei em sua casa para jantar e para dormir. Todos ficaram abismados, pensando: meu Deus, como Jesus pode ir na casa de um homem de má vida, de um cobrador de impostos, de um publicano? Então Jesus foi e passou a dizer assim, que Deus estava salvando aquele lar, aquela casa, naquele momento. E Zaqueu ficou tão feliz, tão grato pela visita de Jesus, que falou que se porventura ele tivesse lesado alguém, ele daria 4 vezes mais do que ele tinha tirado injustamente. Então, daquele dia em diante, Zaqueu se transformou em um homem de bem, um homem muito melhor do que ele era. Tem muitos exemplos que nós podemos falar de Jesus nessa caminhada. Ele muitas vezes deixava de lado certas coisas para atender aqueles que mais necessitavam. Ele nunca deixou de atender alguém, ou com uma palavra, ou com uma cura, ou com um olhar interno para a pessoa que estava ali precisando daquele consolo, daquele momento que necessitava tanto. Hoje, em nossas vidas, nós não seguimos às vezes o caminho de Jesus, os caminhos de Jesus, porque é difícil, a nossa vida é correria, a nossa vida é cheia de percalços. Então esse caminho de Jesus hoje está todo empoeirado, cheio de pedras no caminho. Esse caminho, ele está como se fosse um caminho muito difícil, porque nós temos caminhos de dor, caminhos largos, caminhos estreitos, caminhos da perdição, caminhos da ilusão, do orgulho, do egoísmo, enfim, muitos são os caminhos. Só que o mais fácil seria nós seguirmos os exemplos de Jesus, mas a gente não faz isso. Então nós fazemos o seguinte: procuramos, como está no Evangelho, seguir às vezes pela porta, entrar pela porta larga, escolher a porta larga e jamais a porta estreita, que é cheia de percalços e dificuldades e sofrimentos. Então tudo isso faz com que a gente possa dar continuidade à nossa jornada. Em 2011, em novembro de 2011, na cidade de Los Angeles, nos Estados Unidos, Divaldo Franco, em uma palestra, em uma conferência, recebe o espírito de Dr. Bezerra de Menezes. Dr. Bezerra de Menezes, nessa época, passa uma mensagem assim, que é chegado o momento de todos nós, a humanidade, parar e dar força àquilo que nós temos que fazer, seguir Jesus, que não temos mais tempo. Por que Bezerra fala isso? Que é o momento crítico da gente tomar uma decisão e seguir Jesus, porque Jesus nos chamou há mais de 2000 anos. Falou: esse é meu caminho, é a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso aconteceu quando Tomé, que tinha que ver para crer, chegou e falou para Jesus: Jesus, mestre amado, como nós vamos seguir o caminho que você tanto fala, se nós não sabemos qual é o caminho? E a resposta é essa que Jesus deu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Bezerra de Menezes então nos relata que é o momento da gente mudar, agradecer. Todos nós temos que agradecer a nossa reencarnação.
Porque, segundo Bezerra, nessa mensagem, cada um de nós fomos escolhidos, programados a dedo para estarmos aqui hoje, para estarmos encarnados no lugar que estivermos. Então não adianta reclamarmos e acharmos que não estamos no lugar certo. O importante é estarmos encarnados e fazer a nossa parte, cada um fazendo a sua parte. Então, Jesus, com tudo isso que a gente ouve falar, de uma mensagem de Joana de Ângeles também, que diz assim, que depois que nós tivemos o conhecimento dos ensinamentos de Jesus, segundo o Evangelho de Jesus, ninguém, mas ninguém pode dizer que não pode seguir os caminhos de Jesus. Então a nossa responsabilidade é muito grande perante isso, perante o que Jesus nos convida. Ele fez o convite há muito tempo, só que nós ainda estamos de braços cruzados, esperando para podermos fazer alguma coisa. Deixamos às vezes para amanhã o que nós poderíamos fazer hoje. Na atual conjuntura do nosso planeta, as transformações que estamos passando, tudo isso faz com que possamos refletir sobre esses caminhos de Jesus. E ao chegar no Sermão da Montanha, mais um caminho de Jesus, mais uma passagem pelos caminhos de Jesus. Quando Jesus fala a tantas pessoas, porque muitas pessoas não tinham microfone, não tinham a tecnologia que temos hoje, mas todos sabiam, entendiam e ouviam o que Jesus falava. Todos entendiam, todos sabiam o que Jesus falava. Então, quando Jesus fala nas bem-aventuranças, que no Evangelho segundo o Espiritismo aparece no capítulo 5, 6 e 7, as bem-aventuranças, são 8 bem-aventuranças. É lá que Jesus nos mostra o amor que Ele tem por nós, o exemplo que Ele dá a nós. E é nesse Sermão da Montanha que, se todos nós pudéssemos ler e entender, que eu nem sei se todos leem, mas entender o que está escrito nesses 3 capítulos, principalmente nesses 3 capítulos, todos nós saberíamos o caminho a seguir. Mas nem todos leem, ou se leem não entendem. Então teríamos que nos esforçarmos para essa reflexão da noite, dizendo assim: eu quero ser andar junto com Jesus, eu quero andar caminhando com Jesus, eu quero estar junto com Jesus. Naquela mensagem que muitas vezes a gente não acredita que Jesus está conosco, muitos de nós, nas horas difíceis, nas horas que temos as maiores dificuldades, devemos pensar naquela poesia, naquele poema que diz das pegadas de areia, na areia. Que então, naquele momento que a gente acha que Jesus não está conosco, Ele está nos carregando no colo, para que nós possamos então estar seguindo nessa caminhada que é cheia de pedras, de espinhos, de dificuldades, mas que nós, com vontade, coragem e fé, conseguiremos chegar até lá. Então, nesses momentos que passamos por certas dificuldades, nós devemos sim pensar que todos que estamos aqui encarnados não estamos aqui por acaso, como na mensagem do Bezerra. Estamos aqui para a nossa transformação. Já citei o exemplo de Zaqueu, que se transformou em um homem melhor. Como tem outros exemplos muito maravilhosos, de uma beleza fantástica no Evangelho, na literatura espírita. Podemos citar também a transformação de Saulo de Tarso, que era um juiz que perseguia Jesus. Certa vez, quando ele ia para a cidade de Damasco, à procura de um seguidor de Jesus, Ananias, ele sofre um acidente, mas não foi um acidente. Ele cai do cavalo, uns citam que é camelos, mas não importa, ele cai na areia, juntamente com os seus guardas, os seus seguidores. E ele ouve a voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele olha numa claridade imensa. Jesus já não estava mais em corpo físico, Jesus já era espírito. E ele vê aquela claridade e vê que é Jesus. E pergunta: o que queres que eu faça? E Jesus disse: vai até a cidade de Damasco e se hospede em tal lugar,
e você receberá uma visita. Não diz o nome, que era Ananias. E lá ele vai. E através dessa, ele fica cego por 3 dias. E durante esse tempo que ele fica hospedado, Ananias um dia chega e fala com ele. Aquele que ele ia perseguir acaba sendo o que vai abrir os olhos para a vida. E Saulo, então, a partir daí, torna-se Paulo, o apóstolo Paulo, seguidor, pregador do Evangelho do amado Mestre Jesus. É uma transformação que aconteceu por esses exemplos que a gente tem que citar, que é um exemplo maravilhoso. Outro exemplo é de Pedro. Pedro negou Jesus. E ao negar Jesus, 3 vezes, depois veio o remorso, a culpa. Mas depois disso, durante 30 anos, ele trabalhou incessantemente para pregar a Boa Nova, para pregar o Evangelho de Jesus. Ele, através da Casa do Caminho, recebiam pessoas que lá apareciam com fome, com sede, doentes, estropiados, pessoas que precisavam muito do apoio daqueles irmãos. Não somente Pedro, mas também Tiago e João ajudavam muito nessa Casa do Caminho. E ele se transformou e ajudou muito as pessoas, assim espalhando o Evangelho, propagando o Evangelho de Jesus. E Maria Madalena, um exemplo muito lindo de Jesus, Maria Madalena, quando Jesus vai ao túmulo ver Jesus, ao túmulo de Jesus, chega lá, encontra o túmulo aberto, arrombado, e ela sai desesperada e vê um jardineiro, e chega e pergunta se ele sabia onde estava o corpo de Jesus. Então, ela ouve a voz do mestre e reconhece a voz. Então ela vai para beijar os pés de Jesus, se joga ao chão, vai para beijar os pés de Jesus e Jesus fala assim: não me toque, porque eu ainda não fui à casa de meu pai. Por onde andastes? Pergunta Maria. E ele fala: eu fui para as zonas inferiores para socorrer um grande amigo que eu amo muito. Aonde? Quem? Diz Maria de Madalena. E ele fala assim: Judas Iscariotes. Cheguei até lá, naquelas zonas, hoje a gente fala umbral, zonas umbralinas, mas Jesus não falou assim, porque não se usava esse termo. Disse assim, nas zonas inferiores. Ele, depois de fazer o que fez, trair Jesus, ele cometeu o suicídio. Então ele não reconheceu Jesus. Nem todo o amor do mestre conseguiu que fizesse ele enxergar Jesus. Então ele teve que ficar nessas zonas inferiores, passando por tudo que teve que passar, para poder então, depois, reencarnar e dar continuidade à sua vida, às suas encarnações. Por isso que devemos sempre pensar que o suicídio não é uma coisa que se deve fazer. E então, quem quiser saber mais ou coisa assim, é só procurar nas memórias de um suicida. Porque lá tem vários relatos do que acontece aquele que tira a própria vida. E Judas teve muitas oportunidades de não cometer o que cometeu. Em primeiro lugar, na última ceia, Jesus fala a todos que aquela noite um ia traí-lo. E João ainda pergunta: mas quem, Senhor? Quem, mestre? E ele falou: aquele que pegar um pedaço de pão e colocar junto no prato, comigo na vasilha. Judas pegou o pão e colocou junto com Jesus. Ele não percebeu, ele estava distraído no momento. Porque se ele tivesse percebido, ele não teria feito isso, porque ele ia pensar: sou eu. E ele estava muito perturbado, sendo influenciado pelos obsessores. Então ele estava assim, numa situação bem complicada. Depois, a segunda oportunidade é dada a Judas no horto, quando ele chega e beija a face de Jesus, porque ele havia combinado que aquele que ele beijasse era Jesus. E ele então, nesse momento, passa a perder a oportunidade, porque ele poderia dizer: eu estou equivocado, ele não está aqui, ele não precisava beijar Jesus, mas assim ele fez. E depois disso, ele entra numa turbulência de pavor, de culpa, de sofrimento, que acaba então cometendo o suicídio.
mas nesse momento a gente pode levar o exemplo de Jesus, do amor que ele tem por todos. Apesar de tudo que Judas fez, ele foi lá nas zonas inferiores para socorrer um amigo que ele disse que amava tanto. Então, nesses momentos que a gente percebe o quanto é importante nós todos pensarmos no nosso dia a dia, no nosso próximo mais próximo, a fazer o bem a todos, a nunca deixar de fazer o bem aos outros. Um exemplo que nós podemos trazer para hoje, para seguir os caminhos de Jesus, é a caridade. Na caridade, a gente pode se relacionar com as pessoas, levando um apoio, dando uma palavra amiga, dando um apoio para alguém, visitando os hospitais, visitando aqueles que mais necessitam, levando uma cesta básica. Nesse momento que nós passamos, isso é muito importante, apesar de ter essa dificuldade do isolamento. Mas estamos assim porque temos que estar nesse momento passando por essas dificuldades. Mas se cada um de nós fizermos a nossa parte, o mundo será muito melhor. Então nós devemos pensar assim nessa noite, fazermos essa reflexão dos caminhos de Jesus, pensando assim, que não adianta nós pensarmos que somos melhores que o outro, que somos pessoas que não sabemos a dor do outro, porque Jesus, ele andava pelos caminhos empoeirados, cheio de pedra, andava, não tinha onde ficar, ele ficava onde dava um abrigo para ele, onde ele deixava ele ficar dormindo ou dava um alimento. Não é como hoje. Hoje é tudo mais complicado. Hoje parece que estamos voltando à era das cavernas, querendo ficar isolados, cada vez mais fechados, trancafiados, com medo de todos. Quantas vezes alguém pode chegar e pedir uma comida e a gente não se dispor a dar? Ou então pedir um favor e a gente dizer que não pode e às vezes poderia ter feito? Então tudo isso faz com que a gente reflita nesse tema da noite. Quando nós às vezes temos empatia por certas pessoas e antipatias por outras pessoas, nesses momentos a gente sabe que é importante estarmos aqui reencarnados, porque se Bezerra disse que não é por acaso que estamos aqui, que não é por acaso que às vezes moramos onde moramos, temos os amigos que temos, os pais que temos, os irmãos, os cônjuges, todos eles, todas essas pessoas, os filhos, os avós, os amigos, os vizinhos. Então, por que será? Porque essa reencarnação que nós estamos é muito, muito importante para o nosso progresso espiritual, para que nós progredimos então e possamos trilhar os caminhos de Jesus, juntamente com Jesus. Quando Jesus nos fez o convite e nos chamou para que nós fôssemos segui-lo no caminho, dizendo que ele é o caminho, a verdade e a vida, nem sempre nós vamos conseguir segui-lo. Mas nós fomos convidados, então nós temos obrigação de começarmos a refletir sobre isso. E o mais belo exemplo de amor de Jesus, nas bem-aventuranças, no Sermão da Montanha, quando no final ele faz a prece do Pai Nosso, a prece que ele ensinou a todos nós. Ele também diz assim, que vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Quando Jesus nos fala isso, nós nos sentimos então todos irmãos de Jesus, Filho de Deus, do mesmo Pai. E nesse momento que nós podemos pensar assim, se eu sou tão importante, se eu fui escolhido a dedo, como Bezerra nos disse, a estarmos aqui, por que não então fazermos a nossa parte? Vamos fazer assim. A partir de hoje, vamos ler o Evangelho, o capítulo 5, 6 e 7 das bem-aventuranças, para ver se dessas lições nós conseguimos trazer alguma coisa para o nosso dia a dia, para a nossa vida, para essa encarnação que é tão importante para todos nós. Nesse momento, a gente sempre tem que pensar que Jesus nos ama e Ele está sempre sussurrando em nossos ouvidos: eu amo vocês. Se nós somos amados, como Jesus fala, nós devemos somente que agradecer. Temos que agradecer a todos os dias pelas oportunidades
temos nessa encarnação e agradecer sempre por estarmos aqui, por termos uma família, por termos tudo que temos e nunca pensarmos em ter, mas mais em ser, porque Jesus fez isso. Ele nunca pensou em ser, ele pensava em ter, ele pensava em ser alguém, auxiliar sempre aquele que estava precisando no momento. Muita paz a todos, que o amado Mestre Jesus, o amor do amado Mestre Jesus permaneça entre nós, não só hoje, mas sempre, em todos os dias de nossa encarnação. Que assim seja. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossas mentes. Quanta luz assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz, quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. Vamos então, nesse momento, agradecer ao Divino Pai, Criador de todas as coisas, agradecer ao amado Mestre Jesus pelos seus ensinamentos, por estar no leme, na conduta de tudo que estamos passando, agradecer a espiritualidade amiga, que sempre está conosco em nossas casas, nos nossos lares, abençoando e auxiliando os irmãos que necessitam. O trabalho da espiritualidade não cessa, não para, não é interrompido. A espiritualidade trabalha como ceareira do Cristo, sem descanso. Que possamos confiar nos nossos mentores espirituais que estão ao nosso lado sempre e em todas as ocasiões. Somos filhos de Deus e o Pai Celestial é justo e bom para todos os seus filhos. Que possamos ter o otimismo, a perseverança, a coragem para passarmos por todas essas dificuldades que estamos enfrentando agora. Que possamos ter no nosso coração a energia divina da vida
que tanto nos faz brotar em nosso coração e nossos pensamentos os bons sentimentos. Então, com tudo que nós aprendemos nessa noite, que possamos colocar em prática, que possamos aproveitar esse momento para sermos pessoas melhores, que possamos aproveitar esse momento para estar mais próximo de Deus e que possamos chegar nele sempre como uma criança, com os bons pensamentos, os bons sentimentos, que possamos chegar sempre através da oração e da bondade dos nossos atos. Agradecemos, Pai, pelo trabalho de hoje, agradecemos a espiritualidade ao nosso mentor, Dr. Bezerra de Menezes, agradecemos as bênçãos que chegam em nossos lares e que possamos ter uma noite de sono reparador e uma semana abençoada. Que assim seja.